Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal da Seja Eleito. Agora nós vamos para mais uma aula. Como vencer uma campanha eleitoral. 95% dos candidatos fracassam. E a grande parte desses que fracassam porque não sabe, como fazer uma campanha vencedora. Não conseguem desenvolver uma campanha que convença o eleitor a votar nele. Muitos candidatos gastam rios de dinheiro e não são eleitos. Então, hoje nós vamos falar sobre um passo fundamental que é o planejamento estratégico da sua campanha. Então, já dá o like aí, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para ajudar a gente que está aqui fazendo esse trabalho. O restante da aula está lá no nosso portal da Seja Eleito, Se você pode clicar aí embaixo, se inscrever. A Seja Eleito, que desde 2008 transforma pessoas comuns em líderes eleitos com um método comprovado. Então basta você clicar e assistir a aula que tem lá para você ver como que funciona e como que você pode ser eleito com o nosso plano de trabalho. Então nessa aula nós vamos falar sobre o planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele é fundamental na campanha política porque ele fornece uma direção clara e orientação para todas as atividades. Ele permite que os candidatos e suas equipes se concentrem em objetivos específicos, identifiquem os recursos necessários e aloquem os recursos de maneira eficaz. Recursos, uma campanha não é só dinheiro, tem o recurso material, tem o recurso humano e tem o tempo, que é fundamental numa campanha. Os passos para que você faça o planejamento estratégico de maneira eficiente e que te leve à vitória. Bom, antes de iniciar o planejamento, é importante realizar uma análise detalhada do cenário político que essa eleição está sendo disputada. É prefeito e vereador? É uma eleição municipal? É uma eleição de deputado, governador, senador, que é estadual? É uma eleição nacional, como a de presidente? Então você vai ter que estudar o cenário político desse local específico, como um exemplo, uma cidade, mas pode ser qualquer território. Isso envolve entender o perfil do eleitorado, identificar os seus principais concorrentes, analisar as pesquisas, as sondagens de opinião e avaliar as questões políticas relevantes. Esse é o primeiro passo, essa análise de cenário. O segundo passo é você estabelecer metas claras e objetivas para a sua campanha. Então você tem que ter, essas metas devem ser realistas, mensuráveis e relevantes para você fazer as coisas mais importantes primeiro, Primeiro as primeiras coisas. Por exemplo, você precisa às vezes aumentar o seu reconhecimento, trabalhar a sua reputação, trabalhar a reputação do candidato, conquistar um determinado número de votos em uma região da cidade, ou fortalecer a presença com um determinado segmento ou idade, e daí os segmentos, como a gente trabalha lá dentro do curso, ou fortalecer sua presença na internet. Tudo isso aí você vai ter que definir as metas nessas questões de maneira clara, realista, e com prioridades. O terceiro passo de uma campanha bem sucedida do planejamento é você conhecer muito bem o seu público-alvo. Então, para você criar uma mensagem e criar estratégias de comunicação eficientes, você precisa entender o seu público. Então, você pode realizar pesquisa, pode coletar dados demográficos e comportamentais para identificar quem são os seus eleitores ideais. Então, começa trabalhando com os eleitores ideais e daí você depois vai trabalhar com os eleitores correlatos a esse público. Então é importante também você ver, numa análise já eleitoral, inclusive que a gente tem lá no curso, no treinamento, é a questão de você fazer essa análise política, quantos votos você precisa, se o seu grupo te elege e por aí vai, e quanto do seu grupo você precisa atingir,
enfim, tem toda essa, como você mensurar isso lá. A partir, né, do momento em que você identificou seu público, você precisa determinar as melhores estratégias de comunicação para atingir esse público. Então isso pode incluir as mídias tradicionais, como a rádio, a TV, os jornais, os sites de notícia, né? Aproveitar a questão dos sites de notícia nas cidades que gostam, né? Muitas vezes uns são ligados à prefeitura, outros não, mas você pode selecionar quais serão os meios de comunicação e os meios de contato que você vai ter com o seu eleitor. O seu eleitor vai na feira, o seu eleitor é estudante, o seu eleitor é da saúde, então você tem que descobrir também, né, os pontos de contato com esses eleitores no offline, além da questão do direcionamento no digital. Então, vamos lá, seguindo uma aula hoje, né? Importantíssima. Então, por isso, já deixa o like aí, comenta se você está gostando. A gente precisa do seu like aqui para fortalecer o canal. Próximo passo para você estabelecer esse planejamento é você fazer um cronograma detalhado das atividades de campanha, estabelecendo os prazos e as responsabilidades, né? Isso é, delegando atividades. Você como candidato, você não vai conseguir fazer tudo. Então, a sua equipe é essencial, mesmo que a sua equipe seja a sua família ou alguns amigos, mas você vai ter que delegar tarefas para você ter mais tempo de contato com o eleitorado. O candidato pede voto, a equipe que trabalha, né? O candidato trabalha pedindo voto. A elaboração de um cronograma de atividades é importante, né? Lá também no nosso treinamento tem a questão do cronograma e como desenvolver isso na região. Próximo passo, a alocação de recursos, né? Através desse planejamento, as prioridades, de você identificar seu público, onde você vai ter que se comunicar, você vai ter que ver quanto você vai gastar, quanto você vai precisar de recurso financeiro, humano, material. Então é importante você planejar o orçamento da sua campanha, levando em consideração aí alguns custos de marketing, publicidade, logística e eventos, né? Esquece um pouco a verba partidária, ela é importante, mas eu digo que o dirigente partidário, na hora da campanha, ele está como um apostador de cavalos. Ele vai apostar, pelo menos, no cavalo que aparenta estar mais forte, né? Então, isso é muito importante. Se você faz uma pré-campanha bem organizada, você tem mais chances, inclusive, de conquistar recursos do partido. E se você quiser saber mais sobre isso, me pergunte como, manda uma mensagem, entra no nosso site, inclusive tem nosso e-book grátis, basta clicar aí também, já baixa o nosso e-book grátis, que é um e-book que faz muito sucesso. E, por último, aí no planejamento, você tem que ver os métodos de monitoramento e avaliação. Então você vai ter que estabelecer alguns indicadores de desempenho, que a gente fala que é o KPI, né, no marketing. Avaliar o progresso da sua campanha, acompanhar o desempenho das suas estratégias semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, né? Então assim você consegue determinar tarefas menores no menor espaço de tempo, você cumpre elas com mais facilidade. Ao invés de criar uma meta inatingível, pega a meta que é o seu objetivo eleitoral e você vai dividir isso e vai ver onde você vai buscar um dos outros. E para você que quer aprender muito mais, né, quer fazer parte aí de um grupo de candidatos que fazem sucesso nas campanhas e fazem mandatos de sucesso, entra para o nosso time aí da Seja Eleito. Basta você se inscrever, é uma única inscrição vitalícia, então você vai fazer parte do nosso time aí para sempre. Inclusive, né, a gente já tem aluno aí que está com a gente há mais de 8 anos no grupo, fazendo parte. Por quê? Porque foi aluno, se elegeu, se reelegeu, e ainda continua fazendo sucesso na política. São vários depoimentos da Seja Eleito, você pode conferir aí no canal. E para você que é aluno, vamos continuar a aula aí embaixo. Valeu!